Shalom! Estamos aqui no Devocional, capítulo 7 do livro de Amós. Bom, antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar a fechar seus olhos, inclinar sua cabeça, colocar a mão no coração para nós orarmos. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui mais uma vez e não queremos ler por ler a palavra. Por isso, Senhor, declaramos nossa mente e nosso coração cativos à Tua voz. Fala conosco, Santo Espírito, em nome de Jesus. Tira as escamas dos nossos olhos. Tira, Senhor, o tampão dos nossos ouvidos. Pai, que possamos ver algo que nós não vimos antes. Que possamos ter revelação do alto, revelação do céu. Em nome de Jesus, Pai, traz revelação, Pai. Que essas palavras pulem, saltem aqui aos nossos olhos, que possa transformar nossas vidas. A Tua palavra é isso, Senhor. Palavra de vida, palavra de transformação. E nós queremos e precisamos, Deus. Ajuda-nos nisso, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, capítulo 7 fala sobre as 3 visões de Amós e começa assim, ó. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra, depois que eles devoraram todas as plantas dos campos. Eu clamei: Senhor soberano, perdoa! Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Minha gente, isso é forte demais, porque ele estava tendo uma visão que os gafanhotos estavam se preparando para acabar com toda a colheita, né? Eles se esforçam tanto de preparar a terra, de plantar ali a semente, de regar, de cuidar para vir a colheita. Quando ele viu os gafanhotos, ele percebeu que ia acabar e não ia ser só com a plantação dele, não, ia ser com toda Jacó. E ali ele começou o quê? Interceder. Ele entrou na brecha e não foi só por causa da vida dele, não. A gente precisa sim interceder pela nossa vida, mas também pelas pessoas que a gente não conhece, pelas pessoas da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Precisamos interceder. Olha o que a palavra diz: só depois que Amós orou, intercedeu, Deus ouviu e não trouxe juízo. Não trouxe o que ele disse que ia trazer, porque Amós se colocou na brecha. E é isso que eu e você precisamos. Entrar nessa brecha, sabe? Fazer cair por terra todo o plano satânico sobre as nossas vidas, sobre as pessoas, sabe? Juízos de morte que tem aí. Ó, quando você ouve uma briga na rua, não saia correndo para ver o que aconteceu, não. Comece a entrar na brecha, minha irmã. Comece a orar e comece a declarar que o espírito de morte está repreendido, o espírito de violência está repreendido. É isso que eu tenho aprendido a fazer. Enquanto as pessoas correm para a rua para ver o que está acontecendo, e até sobrar para elas, porque essa semana foi exatamente isso que aconteceu. Esses dias aqui no meu bairro, exatamente isso que aconteceu. Uma senhora na porta de casa, 1h da tarde, 70 anos de idade, morreu por causa de uma bala perdida, porque estava no lugar errado, na hora errada. Você não tem que sair para ver o que está acontecendo, não. Você tem que sair para entrar no reino espiritual, para orar, para interceder, para clamar, para fazer guerra espiritual e repreender esses espíritos malignos. E Deus vai ouvir, Deus vai responder, amém? Quando estamos no limite é que podemos experimentar mais profundamente e mais plenamente o amor de Deus, a provisão de Deus e a presença abrangente de Deus. Versículo 4. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei. Olha só a chave. Amós começou ao quê? A clamar. E ele falou assim: então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Minha gente, o segredo é esse: orar é clamar. Amós falou a mesma coisa que tinha falado antes, e o Senhor novamente ouviu a oração dele e disse: olha, isso não vai acontecer também. Versículo 7. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor com um prumo na mão estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, e eu não vou poupá-los mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão,
Minha irmã, esses primeiros versículos que a gente leu do capítulo 7 de Amós foi a Amós entrando na brecha, intercedendo e clamando, e é isso, esse é o segredo, eu e você precisamos disso. Se tá tendo uma guerra, se tá tendo um problema, a gente entra, a gente clama ao Senhor, a gente faz guerra espiritual, a gente repreende o maligno, e o reino espiritual, ele nos ouve, as coisas acontecem e Satanás e seus demônios respeitam o nome de Jesus, obedecem ao nome de Jesus. Não obedece a mim e a você, não. Mas o nome de Jesus, eles obedecem. Por isso, minha irmã, olha o segredo que a gente aprendeu com o pastor Romero lá na PIB, né? Quando foi lá, o saudoso pastor Romero, de joelhos e mão para trás. Esse é o segredo. De joelhos e mão para trás em nome de Jesus, para ele parar de ficar fazendo um monte de coisa, né? Então você só dá aqui, ó, uma ordem de joelho e mão para trás em nome de Jesus. E aí ele vai ficar lá e você não vai nem perguntar nada, não quer saber de história nenhuma, simplesmente vai expulsar aquele demônio, aquele Satanás ali, da onde estiver, que ele volte da onde ele nem deveria ter vindo. Por 7 caminhos, por um caminho veio, por 7 tem que sair, em nome de Jesus, o nome que tem poder, amém? Então a gente precisa entrar na brecha, assim, orar, clamar, interceder, fazer guerra espiritual. Vamos continuar aqui o capítulo 7. O confronto entre Amós e Amarias. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Versículo 12. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido de gado e não faço colheita e apenas cuido de gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Bom, a terra pagã, que está falando aqui, deixa eu só buscar o B em hebraico. É uma terra impura, né? Bom, sabe o que a Amós está dizendo aqui? Eu não sou profeta, não sou da linhagem de profeta de sacerdotes. Eu sou uma pessoa humilde, tranquila. Sabe o que eu faço? Colheita de figos silvestres, cuido de gado. É isso que é a minha profissão, mas Deus me chamou para profetizar. Eu e você aprendemos o que aqui? Que não precisa ser de uma linhagem real para falar da palavra de Deus, não. Eu e você somos escolhidos para falar da palavra de Deus e precisamos obedecer o que Deus diz. Jesus, as últimas palavras de Jesus antes de subir no céu, em Mateus 28:20, foi: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordenança de Jesus para mim e para você. A gente não tem que questionar, indagar, não, só tem que obedecer. E Amós estava obedecendo aqui a um chamado de Deus. Ele disse: olha, eu não sou profeta, não sou de linhagem de profeta, não sou sacerdote. Deus me tirou do meu trabalho de cuidar de gado, de pegar ali figos silvestres, para falar contra Israel, para falar assim: eu vou profetizar. E é isso que eu e você precisamos fazer o que Deus nos chamou para fazer.